Filmes históricos, duas mulheres a batalharem, talvez por um homem, uma coisa que não estamos muito acostumados, mas esse filme conta uma versão um pouco diferente dos factos. Nós vemos duas mulheres a lutar por um trono, uma rainha oficial, uma que talvez poderia ser rainha numa época que talvez só os homens devessem governar, mas ainda assim, um filme que não desmerece uma a outra, mas que mostra as coisas de uma forma, vou dizer, mais polida, uma forma que talvez agrade muito mais assistir e interpretar a história. Mas antes do mais, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Dina Lucas e aqui eu falo sobre filmes, séries, entretenimento no geral. Então, se você gosta desse conteúdo, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, principalmente agora no comecinho do vídeo, que isso ajuda muito. E sem mais delongas, pega essa pipoca, só com açúcar e vamos para o nosso vídeo de hoje. England does not look so different from Scotland. Aye, they are sisters. Hoje nós estamos a falar do filme Mary, The Queen of Scots, ou então A Rainha da Escócia, um filme de 2018 que está disponível na Netflix, dirigido por Josie Roberts. E esse filme é magnífico em termos de fotografia, em termos de direção, o roteiro, a ideia da história, simplesmente belíssimo. Inspirado em factos reais, nós acompanhamos então Mary, ou então Maria, que foi prometida ao rei da França, que na época era Francis, filho do Henrique II. Só que ela chegou na França e um pouquinho depois, infelizmente, seu marido morreu e ela teve que voltar para a Escócia, onde ela encontrou então a sua prima Elizabeth, ou então Isabel, dependendo da tradução do filme, que tornou-se então rainha da Inglaterra e também da Irlanda. Só que Maria olhou para isso e ficou tipo, ok, eu também podia estar nesse trono, e se Elizabeth me tornar então a sua sucessora, eu faço o que é que ela quiser, mas se ela não me tornar, eu acho que eu vou guerrear com ela. Só que as coisas não correm muito bem como a Maria espera. Ela até acaba por casar com Stuart lá, que era um homem poderoso de sobrenome, porém cheio de dívidas na Inglaterra. E ela acabou por se tornar então o rei da Escócia num acordo bem duvidoso com Maria. Eles acabam por ter um filho. Só que Maria fez acordos bem bizarros, juntamente com várias traições que ela foi sofrendo por parte do seu irmão, do seu marido Stuart, e também por causa dos católicos, já que ela ficava no meio termo entre ser católica, porém ela tinha uns comportamentos não muito aceitos pelos mesmos. Então as coisas foram girando dessa forma, até que Maria foi então acusada de traição por parte da Elizabeth e ela teve que ser enforcada, deixando então o seu filho, vamos dizer, aos cuidados do seu irmão, que mais tarde assumiu o trono. E nós sabemos muito bem que essa Elizabeth que nós estamos aqui a mencionar é a famosa Elizabeth, a rainha virgem, que nunca se casou, nunca teve filhos e decidiu, assim como é representado no filme, viver a vida como um homem, que não era propriamente prioridade ter sucessores em muitos casos, mas sim viver simplesmente a sua dinastia, né? Viver o seu reinado e trazer o maior dos maiores momentos da história. Elizabeth não só nos proporcionou uma história assim revolucionaríssima, como ela também tornou-se basicamente um ícone para mulheres que querem governar, para mulheres que querem levar a sua vida de certa forma nos negócios, vamos assim dizer. Esse filme retrata de uma forma muito encantadora, poética, sem uma história propriamente interromper a outra e criando camadas acima de camadas e trazendo pequenas historinhas dentro disso, com algumas coisas fictícias e a liberdade artística que o diretor
e o roteirista tiveram nessa história para poder nos fazer entender de forma, vamos dizer, cinematográfica, o que poderia ter acontecido no backstage da vida dessas duas grandes mulheres. Mas esse filme consegue trazer de forma bem lúcida o que poderia ter sucedido, vamos assim dizer. Para esse filme eu dou uma nota de 7, porque ele é um filme muito simples, com transições também nada brusco, nada abrupto, que nós encontramos muito no cinema moderno, principalmente em ficção científica e alguns filmes históricos, mas ele consegue, na sua simplicidade, trazer aquilo que é esperado. Ele entrega aquilo que prometeu e é uma das coisas que vale muito a pena nesse filme. Com quase 2 horinhas, esse filme é aquele tipo de filme que você assiste no final de semana e sai literalmente com quase todo o livro de história na cabeça. Se você ainda não viu, ele está disponível na Netflix e ele é ótimo para ver. E não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, seguir no canal, que isso ajuda muito, vocês sabem. Se você assistiu esse filme, deixa aqui nos comentários, e se você ainda não viu, vá correr para assistir e nos vemos no próximo vídeo.